adoro futebol se fortalecendo, futebol brasileiro. Nada demais no Paquetá, Gão. Não, ô Boca, eu falei... O Paquetá bateu na Europa e seria o camisa 10 do Manchester City se não tivessem sacaneado ele. Verdade. O Paquetá seria o camisa 10 do City. O sucessor de De Bruyne. O Arias muda, entenda o que eu tô falando. O Arias muda mais o patamar do Palmeiras do que o Paquetá mudaria o patamar do Flamengo. Então o Paquetá é um cara, mano, é uma contratação bombástica. É contratação nível A, tier 1, mano. Então, se o Flamengo contratar, é pesadíssimo. E o Paquetá, ele sobe um patamar do Flamengo porque ele pode jogar em várias funções, eu acho, inclusive... Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação, vamos acompanhar aqui esse debate aqui acalorado entre os paulistas aí, comentando sobre essa possível chegada de Paquetá no Flamengo. Tem gente aí que aprova essa possível chegada de Paquetá, que gosta de Paquetá, que acha um senhor jogador, porém já tem gente que não gosta, né, acha que não é isso tudo, tem doido pra tudo, hein, nação? Vamos acompanhar aqui, nação, pra fechar temos aí os torcedores do Palmeiras falando ainda sobre esse assunto de Paquetá no Flamengo. Tá muito legal o vídeo, muito maneiro, acompanha até o final e deixa o seu comentário, link na descrição aí de todos os canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo. Pera um pouquinho. Agora você jogar Arrascaeta, Paquetá e Jorginho, meu querido, é muito forte. É muito forte. Cara, mas seria muito bacana ver essas equipes com esses fera aí, velho. Seria muito legal, velho. Então, um duelo muito bacana, velho. Só craque em campo. Pô, eu adoro futebol se fortalecendo, futebol brasileiro. Nada demais no Paquetá, Gão. Não, ô Boca, eu falei antes do Paquetá. O Paquetá, eu falei no Café com Mamada ontem. O Paquetá, pra mim, não é jogador de seleção brasileira. Tem uma carência nessa posição muito grande. Pra mim, não é jogador de seleção brasileira. Agora, no Brasil, ele joga sem uma perna, irmão. Ele joga tranquilamente. Ele arrebenta. O Almada não foi testado tanto quanto o Paquetá, gente. Gui, vamos lá, Gui. Inglaterra há muitos anos, o City queria ele, gente, é diferente. Eu ia falar isso. Ô, gente, peraí. Ele é bom, tá ele é bom. Vamos lá. O Gerson bateu na Europa 3 vezes e deu errado. O Almada bateu na Europa e deu errado. Ele deu o Arias bateu na Europa e deu errado. O Paquetá bateu na Europa e seria o camisa 10 do Manchester City se não tivessem sacaneado ele. Verdade. O Paquetá seria o camisa 10 do City, o sucessor de De Bruyne. É só essa bosta. O Guardiola entende muito pouco de bola mesmo. Nossa, o Paquetá vem para ser o melhor jogador do Brasil desde o Neymar foi embora. Não começa, Preso. O Preso começou a exagerar, velho. É uma opinião. É exagerar, gente. O Guardiola escolheu ele para ser o camisa 10 do time dele. Tá bom. Ô, Boca, tá bom. Você acha que... Ô, Boca, você acha que, por exemplo... Então, na sua opinião, se trouxer Arias do Palmeiras e Paquetá no Flamengo, o Palmeiras muda de patamar, o Flamengo não. É isso? Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo não muda o patamar. O Flamengo é muito forte. Muda pro Arias. Muda. Deixa eu te explicar o porquê. Deixa eu te explicar, calma, gente. Deixa eu explicar o porquê. O Flamengo é muito foda. É muito foda. E eu acho que o Paquetá, não concordo com vocês, que ele é um cara que muda patamar. Não acho. Eu não vejo isso nesse jogador. Eu não vejo, tá? E eu acho o Flamengo tão forte que esse jogador, cara, ele mantém o nível do Flamengo. O Arias chega no Palmeiras pra mudar o patamar do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras hoje não tem um meio-campista decisivo, velho. Não tem. O Veiga e o Maurício não são esses caras mais. Entendeu? O Veiga, eterno ídolo do Palmeiras, não é mais esse cara. O Arias muda, entenda o que eu tô falando. O Arias muda mais o patamar do Palmeiras do que o Paquetá mudaria o patamar do Flamengo. É isso então, que eu quero dizer. O Arias é mais jogador que o Paquetá pra você. Não interessa a posição. Não interessa a posição. Então vamos lá. Talvez você não tenha entendido o que eu falei. Olha que de boa ia ficar o time do Flamengo aí. Olha que de boa. O like ficou na cara aí do Hugão. Desculpa. O time do Flamengo já é uma máquina, mano. É isso, mano. Com a entrada do Paquetá, esse time daí briga por Champions League. Não, time é forte, não, mas assim, é um time que brigaria ali. Paquetá, esse time briga por Champions League, mano. Europeus melhores do que esse. 5 meios de campo na Europa. Esse daí é o maior meio de campo do século no futebol brasileiro. Esse é o melhor meio de campo do século no futebol. Tá tomando gasolina, cara? Deixa o louco falar, fala, louco. Vai, senão o louco não vai parar. O cara é bom, mas já tá tomando churume? O Afascani falou, tomando gasolina? Tá comendo bosta no... Eu acho que o São Paulo, se fizer uma seleção... Gui, eu acho que se fizer uma seleção de todos os tempos do São Paulo, não dá um time desse. Seleção de todos os tempos. Pegar os 11 melhores da história do São Paulo, não dá esse time. Esse é o problema do presidente. Que absurdo. Cala a boca, rapaz.
Você é louco, rapaz? Fala aí, louco. A seleção São Paulo, de São Paulo. São Paulo do Telê é melhor que essa porra aí. Fala aí, põe louco. escalação aí de novo. Põe a escalação aí. Caralho. Põe. Rapaz, tá falando, comendo bosta no café, caralho. Porra. Cara. Né? Eu acho que o Paquetá não... Eu acho que é forte falar que ele tá quase fechando, mas se vier, putz, uma contratação absurda, assim. O Paquetá é nível Almada, assim, até mais, mano. É um cara que já se provou na Europa, no Milan ele não vingou, depois ele vai pro Lyon, joga muito, vai pra Premier League, tem um certo protagonismo, óbvio que ele tá jogando um time que tá brigando da parte de baixo da tabela, mas é o melhor jogador do time, quase foi pro City, então o Paquetá é um cara, mano, é uma contratação bombástica, contratação nível A, tier 1, mano, então se o Flamengo contratar é pesadíssimo. Gabrielzinho, se você tivesse o poder da caneta, você escolheria quem? Paquetá ou Gerson pra trazer pro Palmeiras? Paquetá, 1000 vezes. Paquetá é muito mais jogador, você é louco. Se ele voltar pro Flamengo, vai ser uma puta contratação, tá maluco? Eu acho ele muito bola. Pode não ser um jogador de... A galera pode achar que não é um jogador de seleção, tal, mas ele joga muita bola, Paquetá. Se fechar mesmo... Pro mercado brasileiro, ele é muito fora de série, mas eu não gosto muito dele. Se fechar mesmo pro Flamengo, eu acho que é outro... Na Europa o cara tem protagonismo, mano. Imagina aqui. Não, eu entendo, mas assim, se eu fosse falando de seleção, eu prefiro o Andrés do que um Paquetá. Mas enfim, não sei, viu? É gosto. Não, é outro. Eu acho que assim, a briga é boa até, mas o Paquetá é mais novo. É um cara que briga por titularidade forte ali, por seleção. É um jogador que tá em alta. Contratação absurda. Mas, cara, o Flamengo dá um salto se contratar, hein? Eu vou me apegar em 2 jogadores para comentar sobre o Lucas Paquetá. Ele pode ser um 8, ele pode ser o 10, ele pode ser um meia aberto. O Flamengo ele se dá bem com mais de um meia, né? E o Lucas Paquetá ele é um jogador que agrega valor aqui no futebol brasileiro. Se a gente olhar o que o Almada e o que o Luiz Henrique construiu aqui e projetar o que eles podem fazer na Europa, a gente vai entender o seguinte, que na Europa são bons jogadores assim como são aqui. Mas aqui no território brasileiro sobram. E o Lucas Paquetá também sobra no território nacional. Então, de fato, se o Flamengo consegue essa contratação, 2 coisas estão acontecendo. Que o futebol brasileiro está indo para 35, 30, 40 milhões de euros. E isso pode abrir uma situação muito ampla para o futuro, para o futebol brasileiro. E uma coisa que eu não imaginava sequer conversar sobre o tema, que é o time brasileiro gerando e inflacionando o mercado europeu. E o Paquetá ele sobe um patamar do Flamengo porque ele pode jogar em várias funções. Eu acho inclusive que o Flamengo tem utilizado os pontas por não ter uma dupla criativa para o Arrascaeta. Então alternam essas duplas criativas, são os pontas normalmente que têm feito esse papel. Mas num passado recente o Flamengo jogou com mais de um meia. Então é uma contratação que eleva o patamar, assim como a do Almada elevaria o do Palmeiras. Tá aí, nação, mídia paulista aí comentando sobre essa possível chegada de Paquetá no Flamengo, né? Eu, particularmente, eu ficaria muito feliz, hein, nação, se Paquetá ele retornasse para o Flamengo. Porque um jogador como o Fernando, aí do NIOQD, acabou de falar, é um jogador que faz várias funções ali dentro de campo. Pode jogar como segundo homem, pode jogar como um ponta aberto lá pelo lado esquerdo, pode jogar como meia avançado. Cara, é um jogador muito interessante para o Flamengo, nação. Se realmente der certo e ele voltar para o Flamengo, tomara que ele volte, cara, vai ser uma contratação daquelas que eu acho que vai ajudar muito aí nessa temporada de 2026, porque o Flamengo já tem um time ali pronto, né? Já tem um time ali encaixado, já tem um elenco muito forte, então ele não vai ter nenhuma dificuldade de jogar com Arrascaeta, Jorginho, Eric Pulgar, Pedro, Cebolinha, entre outros aí, nação. Claro que ele não vai ter dificuldade nenhuma de adaptação, né? Porque o time do Flamengo é muito bom, tem muita qualidade. Então ele chegando, já com essa experiência aí, jogando tanto tempo lá na Europa, chegando aí, jogando com esses jogadores que também, muitos ali têm experiências na Europa, cara, eu acho que vem para somar
e somar muito. Tô acompanhando aí alguns torcedores do West Ham e eles estão assim meio que na bronca com o Paquetá, porque eles acham que Paquetá, na verdade, ele está meio que pisando na bola, porque o time inglês, na interpretação deles, segurou a bronca de Paquetá, né? Segurou ali, aguardou as decisões ali da polêmica lá e segurou, né? Segurou lá a bomba de Paquetá, e agora Paquetá está querendo sair do clube para retornar ao Brasil, em especial para o Flamengo. Então tem muitos torcedores aí do clube inglês lá que não está gostando nem um pouco dessa história. E vocês, nação, vocês gostariam de ver Paquetá com a camisa do Mengão mais uma vez? Gostaria de saber qual é a sua opinião. Gostaria de saber em que posição é que vocês colocariam ele ali para jogar de ponta, de meio avançado, de segundo homem ali jogando com o Jorginho, sei lá. Onde é que vocês gostariam de ver Paquetá aí no nosso Mengão? Coloque nos comentários abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.